Aleluia. É muita emoção, né? Bruno chegou aqui com 12 anos. Eu não era nem pastor, o pastor Ivonildo. Temos a Laís aqui, não é? Mas isso não é um culto de despedida. Isso é um culto de envio. É diferente. Eles estão sendo enviados. E logo, eles estão pertinho da gente aqui, a gente vai se ver, se esbarrar, até porque ele vai continuar morando em Itapuã. Eu quero deixar uma reflexão rápida, né? Tudo bem que para pastor é sempre um desafio ser rápido. Mas eu vou me esforçar para ser rápido. Mas eu preciso dar essa palavra para você e principalmente hoje para o pastor Bruno e a pastora Laís aqui. A gente vai começar uma série de mensagens falando confiança, que aprender a viver pela fé. Eu vou pedir para colocar aqui, né? Se é que dá tempo. E eu quero falar confiança hoje como fruto da fé. Vou começar em Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte, você pode acompanhar enquanto eles estão vendo aqui, você pode acompanhar no texto, se está difícil pegar o slide, pode botar só o texto na Bíblia, André. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir nas coisas que não são visíveis. Eu quero falar sobre confiança, porque é isso que eles vão precisar ao chegar naquela igreja, na igreja do Terrão, né? Eu vi o Iago aí perdido por aí, né? Eu vi o Iago perdido por aí, né? Da igreja do Terrão lá, que é uma igreja que está passando um momento difícil, e é um desafio imenso para o pastor Bruno e a pastora Laís, mas Deus escolheu para esse desafio. E a gente tem que enfrentar os desafios da vida, seja qual for, você tem os seus desafios, eles têm o desafio deles, não é? Com essa confiança, porque Deus não nos chamou para ser inseguros, irmãos. Deus não te chamou para ser medroso. Deus não te chamou para ser aquela pessoa que está sempre em dúvida da vida, não sabe o que faz, não sabe o que quer. Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para ser filho dele. Como filho de Deus, você é uma pessoa confiante. Agora, de onde vem essa confiança? Esse sentimento de confiança, você vai ver que esse sentimento que a fé produz, essa confiança que a fé produz, você olha já em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé em Deus nos dá dois sentimentos, convicção e certeza. E por que a fé precisa nos dar confiança através de certeza e convicção? Porque não existe confiança sem esses dois sentimentos. Você só pode ter confiança se você tiver certeza e convicção. A dúvida, a palavra está dizendo, vai te trazer dúvida, então não vai te trazer confiança. A dúvida vai te trazer uma possibilidade, pode ser, pode não ser, talvez sim, talvez não, mas certeza e convicção te traz confiança plena, total. E por que ele precisa te dar isso? Porque só a fé vence a guerra emocional do seu interior, vencendo a ansiedade, o medo e a insegurança. Só a fé vence essa guerra emocional que todos nós temos no nosso interior. Todos nós temos uma guerra. Será que vai conseguir? Será que não? Será que Deus vai querer? Deus não quer? Será que vai dar certo? Vai dar errado? Será que a gente vai conseguir ou não vai conseguir? A gente fica nessa guerra de otimismo, pessimismo, esses medos, e aí vem a fé em Deus, nos traz esse sentimento de convicção e certeza para a gente vencer essa guerra interior, para a gente não se perder na ansiedade,
para a gente não se perder no medo, para a gente não se perder na insegurança, para a gente não se perder nas dúvidas, e a gente não vai se perder como? Porque a fé vai nos dar certeza. Nós, cristãos, temos o melhor remédio contra a ansiedade. Nenhum remédio vai conseguir controlar sua ansiedade como a fé. Não existe nenhuma terapia, e nós somos contra elas, pelo contrário, mas não existe nenhuma terapia que é capaz de ser tão eficaz como a fé. Porque essa certeza que vem de Deus, não vem das circunstâncias, nem vem de você, é que nos traz esse equilíbrio emocional, que eu e você precisamos no dia a dia. Agora, como podemos ter esse equilíbrio? Como podemos ter essa certeza e convicção que vem pela fé? Quando a gente tem a base certa. Tudo que você vai construir, tem que construir debaixo de uma base. Tem que começar com uma base sólida. Se a sua não tiver base, tudo que você vai construir vai desmoronar. Você precisa de uma base. Nós estamos aqui nessa igreja e temos uma certeza, a igreja não vai cair. Na verdade, já falei isso com vocês, a base dessa igreja foi construída por americanos. Nós, como falamos na semana passada, essa igreja aqui foi doação da oferta missionária de Alabastro. E foi um grupo de americanos que vieram aqui para construir. Não só eles compraram o terreno, não só eles ajudaram, eles quiseram vir fazer a base da igreja. Só que o americano não sabia nada do Brasil. Não sabia da nossa geografia, como é que funciona, como é essa terra, não sabia nada, vezes nada. E aí eles vieram aqui achando que a gente, perto do mar, tinha os mesmos problemas que tinham ele na região deles. Porque eles vieram da Califórnia. Os americanos que construíram essa igreja aqui, a base dessa igreja, era na igreja lá da Califórnia, Estados Unidos, que também é uma região de praia, só que é uma região de terremoto. A Califórnia é uma região de praia e de terremoto. Quando eles chegaram aqui, viram o quê? Ah, é igual a Califórnia. Praia, então deve ter o quê? Terremoto. Eles construíram a base dessa igreja para suportar terremoto. Como a galera não sabia falar inglês, ninguém sabia que estava fazendo isso. Depois que descobriram que o custo da obra foi exorbitante dessa base. E aí alguém falou, por que está tão caro? Tem caixa 2 aqui? O que está acontecendo? Aí eles falaram, mas praia é igual a nossa terra, a Califórnia, deve ter terremoto. A gente construiu um negócio aqui, até descobrir que não tem. Então, mesmo se tiver no final dos tempos, vai tudo destruir, menos a nossa igreja. Porque a base é sólida. Sólida. Não que eu queira estar aqui. Eu espero ter subido já. Mas se você ficar na tribulação, vem aqui, que aqui não cai. A base nossa é sólida. A fé precisa de uma base. Qual é a base? Olha só Hebreus que diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A base da nossa fé é a palavra de Deus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Vamos lembrar o tempo da Assembleia de Deus do pastor Laís e o pastor Amor. Dá um glória a Deus, né, pastor Hildo? O pastor Hildo chegou, vai dar glória a Deus mais alto, tudo pastor Roberto, a gente se empolgar aqui. Dá um glória, ei, glória! A base da nossa fé é a palavra de Deus. Entenda que o texto não fala que a base da nossa fé não é Deus. Por que a Bíblia não fala que a base da minha fé é Deus? E fala que a base da minha fé é a palavra de Deus. Ora, Deus deveria ser maior que a palavra, que a Bíblia, e é. Mas faz questão de falar, olha, é melhor que a base da sua fé esteja na palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes você pode basear a fé dizendo que é Deus, mas é algo que não está na palavra de Deus. Mas você está dizendo que é Deus. E aí, pela fé em Deus, você pode dizer, Deus vai deixar aquele cara casado, viúvo, para eu casar com ele.
Aí você ainda pode dizer o seguinte: foi Deus que falou comigo em sonho. Mas está na palavra de Deus? Não. Mas não pensa que esses absurdos não acontecem. As grandes seitas aconteceram com um homem que teve uma visão, um anjo que apareceu na vida dele dizendo para fazer isso. Só o que aquele anjo falou não estava na palavra de Deus, mas eles diziam que a sua fé estava em Deus. E às vezes estamos numa fé que falamos que é de Deus e não é, mas não está baseado na palavra de Deus. E Deus tem esse cuidado, o autor de Hebreus falando, a base da nossa fé é a palavra de Deus. Eu tenho dúvida, pela fé, o pastor Bruno e a pastora Laís vai ter um ministério extraordinário naquele lugar. Dá um glória. Você crê nisso? Como não tenho dúvida que eles irão passar por aflições lá, porque está na palavra. Ah, eu estou jogando a macumba gospel nele? Não, porque estava na palavra. Nesse mundo teremos o quê? Ah, mas não é só ele não, você também vai ter. Eu também vou ter. Nós teremos aflições, mas eu não posso fazer uma oração pedindo, Deus, eu quero vitória sem aflição. Não existe, porque não está na palavra. A nossa fé tem uma base, que é a palavra de Deus. E eu tenho que acreditar naquilo que está na palavra de Deus, não naquilo que eu quero. Toda confiança fundamentada fora da palavra de Deus, com o tempo vira o quê? Frustração. A sua fé está fundamentada na palavra de Deus. Então, confie na palavra de Deus, não confie em homens, nem pastores, e eu me incluo. Não confie em pessoas, falso Deus, nem você mesmo. Confie na palavra de Deus, porque qualquer outra coisa fora a palavra, um dia vai te trazer frustração. Eu vou trazer. Seu marido, sua esposa, seu filho, seu trabalho, todos. Até a igreja vai trazer algumas frustrações. Mas a nossa confiança está em Deus, irmãos. Em Deus. Em Deus. Se eu confiar em qualquer coisa fora Deus, no dinheiro, no trabalho, nos meus dons, nos meus talentos, eu vou trazer frustração para a minha vida. Eu tenho que confiar simplesmente no Senhor. E quando a minha fé está baseada em Deus, através da palavra dele, que atitude vai produzir na minha vida? Olha o texto em Hebreus 11, 2b, que diz o seguinte: de maneira que o visível veio a existir nas coisas que não são visíveis. Vamos repetir isso? Você está vendo aí, tem um monte de tela, tem uma televisão, tem a tela atrás de mim. Vamos repetir junto? 1, 2, 3 e já. De maneira que o invisível veio a existir das coisas que não são visíveis. A atitude da fé que vai brotar na minha vida, na sua vida é: eu creio no invisível que um dia vai se tornar visível. A minha fé é fundamentada no invisível. A minha e a sua fé não é fundamentada no visível. A nossa fé é fundamentada no invisível. O que você não está vendo, mas crê que vai acontecer. O que você já está enxergando pela fé, mas os seus olhos reais não enxergam hoje. Talvez é aquele filho que está afastado de Deus, mas no invisível você já vê, ele será do Senhor. Talvez é o seu cônjuge, que não tem Deus, e você vê ele completamente longe, desconectado com Deus, mas no invisível você já enxerga ele louvando e adorando o Senhor aqui na igreja junto contigo. Talvez no invisível seja aquela pessoa que você olha e diz: nossa, essa não tem jeito, isso está enfiado nas drogas, tanta coisa errada, está cheio de demônio, capeta, mas no invisível você vê uma pessoa liberta.
É você olhar para você mesmo e ver, olha aqui, eu não tenho nada, olha quem era eu, mas no invisível eu sei que eu vou chegar lá em Deus. No visível, há uns anos atrás, há um tempo atrás, você ia olhar para a Rose e ia ver uma manicure. Era o visível. Mas no invisível, ela podia enxergar uma professora de universidade. No visível, ainda vejo algumas cadeiras vazias aqui na nossa igreja, mas no invisível, vejo elas todas cheias. No invisível, eu já enxergava o pastor Bruno e a Laís como pastores de uma igreja. A nossa fé sempre está no invisível, que um dia no tempo de Deus vai se tornar visível. A nossa fé não está baseada no visível. A nossa fé não está baseada naquilo que nós estamos vendo, enxergando. A nossa fé sempre está no invisível, que nós cremos pela fé, que o invisível vai se tornar visível no tempo de Deus. Qual é o invisível que você está enxergando hoje na sua vida? Pela fé. Hoje é invisível. Hoje você não vê. Hoje ninguém enxerga. O que é que está invisível hoje aos olhos da pessoa, mas você já consegue enxergar pela fé, com convicção, com certeza, com confiança. Vai acontecer em Deus. Vai acontecer em Deus. E você pode terminar aqui junto comigo, que eu preciso entender que a fé sempre transforma o invisível em uma realidade visível, sempre. A fé sempre vai transformar o invisível em visível, para a glória de Deus. E aí você vai dizer, vai terminar dizendo, como é que eu sei que essa é a fé que Deus tem, que esse que eu estou enxergando, que é invisível, vai se tornar visível? Hebreus capítulo 12, verso 2, só vou falar a primeira parte, diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador de quê? Quem é? Jesus é o autor. Veja, ele é o autor. Ele que cria. Se você gerar em você mesmo relacionamento com Deus, intimidade com Deus, se você criar intimidade com Deus, irmãos, Deus vai ser o autor da sua vida. Se você tiver intimidade com Deus, Deus vai ser o autor da sua vida. E Ele vai criar o desejo do invisível no seu coração. Por que Pedro e João falou para aquele homem, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso te dou, levanta e anda. E falou com convicção, levanta e anda. Por que ele falou isso? E se não levantasse? Ele falou para todo mundo? Para todo o aleijado que andou e parou neles, ele falou? Para levantar e andar? Não. Ele não falou, curou todo tipo de aleijado. Mas por que aquele aleijado, eles pararam? Jesus já passou por aquele aleijado várias vezes. Jesus foi no templo várias vezes. Eu imagino que Jesus passando aquele homem, espera aí que não sou eu que vou te curar, não, mas te aguarda aí que vai ser um dos meus discípulos. Mas se todos os aleijados ele não fez isso, por que naquele ele tinha certeza e convicção que aquele ia levantar e ser curado? Porque eles tinham intimidade com Deus e o autor da fé colocou no coração dele dizendo, esse aqui vai ser curado. O autor da fé colocou isso no coração deles, porque eles tinham intimidade o bastante com Deus a ponto do autor da fé poder colocar, criar isso no coração deles. Se você tiver intimidade com Deus, o autor da fé vai gerar os desejos do invisível que vai se tornar realidade na sua vida. Por isso você vai ter convicção e certeza, porque não veio de você, veio do próprio Deus. E olha que o texto fala, ele é só o autor da fé? Ele é o autor e o que mais?
consumador, o que faz virar realidade. Ele não só cria, não só faz brotar em você esse desejo, essa fé, essa convicção, como ele vai realizar, vai consumir o desejo. Ele vai colocar o desejo e ele vai consumir o desejo. Porque ele ainda é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele começa todas as coisas, ele termina todas as coisas. Ele é que faz todas as coisas. O que Deus tem brotado no seu coração, que hoje é invisível, mas que você tem certeza que é o autor da fé que colocou, no tempo dele ele vai consumir isso e vai se tornar uma realidade. Você crê nisso? Uma realidade na vida do Bruno e da Laís. Viva através do invisível e não do visível. Quando você chegar lá no próximo domingo, que vai tomar posse naquela igreja, você vai ver coisas visíveis. Mas não seguir pelo visível que você vai ver, mas para o invisível que o Senhor vai te mostrar como pastor daquela igreja. Quando você chegar lá, Deus vai te dar uma visão. O Senhor vai te dar uma visão. Hoje mesmo lá, alguém falou, pastor, eu acho que tem que ser isso. A luz tem que acender antes. O outro falou brigando. A luz tem que começar apagada. Olha só, mal chegou, eu cheio de pressa, e um cara lá, dois brigando se a luz tem que começar acesa ou apagada. Eu falo, o que você acha? Eu acho que semana que vem vai vir um Bruno aí. Aí você vê que ia ficar apagado ou acesa. Ai, que bobeira. Minha vontade falou assim, ai, meu Deus do céu. Mas eu falei assim, ó, semana que vem o Bruno, que ele que vê se vai ficar apagado, ficar acesa. Mas a questão é a seguinte, Deus vai te dar uma visão. Visão. O invisível. O autor da fé vai colocar no seu coração. E ele, ao seu tempo, vai consumir. E o invisível vai se tornar visível. Assim é com a sua vida. O invisível vai se tornar visível. Através do autor e consumador da nossa fé. Você crê nisso? Fique de pé. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Agora esquece um pouco o Bruno, pastor Bruno, a pastora Laís. E olha para você, olha para a sua vida. Qual é o invisível que o autor da fé está colocando no seu coração? Que no tempo dele ele vai consumir e vai se tornar visível. Qual é o invisível que vai se tornar um dia para a glória de Deus, uma realidade palpável, visível na sua vida? Deixa eu repetir para você, irmão. Deus não te chamou para ser filho dele, para viver inseguro, para viver com medo. Não. Por isso que ele falou para Josué ser forte e corajoso. Deus te chamou para viver na base de certeza e convicções, não à base de inseguranças, de medo, de angústia, de pessimismo, não. Por isso eu quero falar com você que precisa aceitar Jesus hoje. Por isso eu quero falar para você que precisa voltar para Cristo hoje. Por isso eu quero falar para você que precisa passar a ter uma vida de intimidade com Cristo hoje. Porque ninguém aguenta viver de modo inseguro. Ninguém aguenta viver com medo, cambaleando. Se você aceitar Cristo hoje, eu voltar para Jesus hoje, eu começar a viver em intimidade com Cristo, o medo vai embora,
A ansiedade vai ser controlada. Porque agora você vai viver com certeza e convicção, mediante a fé. O autor vai trazer algo profético para a sua vida, um invisível que um dia vai se tornar real.